E se eu te dissesse que ter sucesso com dinheiro tem muito pouco a ver com quão inteligente você é? E se a habilidade financeira mais importante não for ensinada em faculdades de negócios, mas sim aprendida através da psicologia, do controle emocional e de uma profunda humildade? A verdade é que o sucesso financeiro é uma habilidade soft, onde a forma como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo, para que você possa transformar sua vida um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa o mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Hoje, vamos mergulhar em um livro que mudou a forma como milhões de pessoas pensam sobre dinheiro. Não é um livro sobre como escolher ações, como fazer um orçamento ou como encontrar a próxima grande oportunidade de investimento. É um livro sobre a sua relação com o dinheiro, sobre seus medos, seus preconceitos e seus comportamentos. Estamos falando de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Housel começa com uma premissa radical. Finanças são ensinadas como uma disciplina baseada em matemática, onde você insere dados em uma fórmula e ela lhe diz o que fazer. Mas no mundo real, as pessoas não tomam decisões financeiras em planilhas. Elas as tomam na mesa de jantar, ou em uma reunião de empresa, onde a história pessoal, a visão única do mundo, o ego, o orgulho, o marketing e os incentivos estranhos estão todos misturados. Para provar seu ponto, Housel nos conta a história de 2 homens. O primeiro deles é Ronald Read. Ele era um faxineiro e frentista de posto de gasolina numa área rural de Vermont, nos Estados Unidos. Ele viveu uma vida incrivelmente humilde. Seus amigos só descobriram que ele investia depois que ele morreu, em 2014, aos 92 anos. Em seu testamento, Ronald Read deixou $2 milhões para seus enteados e mais de $6 milhões para o hospital e a biblioteca locais. Este faxineiro, que ninguém notava, havia acumulado secretamente uma fortuna de $8 milhões. O segundo homem é Richard Fusconi. Ele era o oposto de Ronald Read. Formado em Harvard, com um MBA pela Universidade de Chicago, ele se tornou um executivo de alto escalão na Merrill Lynch. Sua carreira foi tão bem sucedida que ele se aposentou aos 40 anos para se dedicar à filantropia. Ele tinha uma casa de quase 2.000 metros quadrados, com 2 piscinas, 2 garagens para 11 carros e uma conta mensal de manutenção de mais de $90 mil. Em meados dos anos 2000, Fusconi tomou uma dívida enorme para expandir ainda mais sua mansão. Então, a crise financeira de 2008 atingiu. A dívida e os ativos ilíquidos o esmagaram. Ele declarou falência. O que essa história nos mostra? Ronald Read, o faxineiro, foi paciente. Richard Fusconi, o executivo de Harvard, foi ganancioso. O faxineiro venceu o jogo do dinheiro. A lição de Housel é que o sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade soft, onde a forma como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Este livro é uma exploração desses traços. E o primeiro passo é entender por que nós, humanos, somos tão estranhos com o dinheiro. O primeiro grande insight de Housel é um convite à empatia, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. A ideia é: ninguém é louco. As suas experiências pessoais com dinheiro representam talvez 0,00001% do que aconteceu no mundo, mas elas representam cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Pense nisso. Alguém que nasceu em 1950 tem uma visão completamente diferente da inflação do que alguém que nasceu em 1990. Alguém que cresceu na pobreza extrema vê o risco e a recompensa de uma forma que um filho de um banqueiro rico jamais vai entender. Alguém que viu suas economias serem dizimadas em uma queda do mercado de ações sentirá o feiro de uma forma que um jovem que só viu o mercado subir não consegue imaginar. Nenhum de nós deve esperar que as outras pessoas tomem decisões financeiras com base nas mesmas premissas que nós. Nós jogamos jogos diferentes, com regras diferentes e objetivos diferentes. O que parece loucura para você pode fazer todo sentido para mim. Por exemplo, por que tantas pessoas de baixa renda compram bilhetes de loteria?
Para alguém de classe média ou alta, isso parece financeiramente irracional. O retorno esperado é negativo. Mas, para alguém que mal consegue pagar as contas, comprar um bilhete de loteria não é sobre um cálculo de probabilidade. É sobre comprar um sonho. É a única chance, por menor que seja, de uma mudança de vida radical. Não é uma decisão de planilha, é uma decisão emocional. Quando vemos os outros fazendo coisas com dinheiro que não faríamos, muitas vezes os julgamos como loucos, mas estamos apenas subestimando o poder das diferentes perspectivas. Essa ideia é libertadora. Ela nos permite parar de nos julgar por erros financeiros do passado. Essas decisões provavelmente faziam sentido para você na época, com as informações e a experiência que você tinha, e nos permite ter mais empatia pelos outros. Não existe uma resposta certa, universal, em finanças. Existe apenas a resposta que funciona para você, com base nos seus objetivos e na sua história de vida. O primeiro passo para a sabedoria financeira é reconhecer que todos nós temos uma visão incompleta do mundo. E isso nos leva diretamente para o próximo insight, que é um poderoso antídoto para a arrogância. A segunda ideia de Housel é sobre as duas forças mais poderosas e menosprezadas nas finanças: sorte e risco. Elas são os dois lados da mesma moeda. Ambas são a realidade de que os resultados em nossas vidas são guiados por forças que vão muito além do nosso esforço individual. Nossa cultura adora histórias de sucesso baseadas puramente em esforço e genialidade. Mas a realidade é muito mais confusa. Housel nos conta a história de Bill Gates. Quando Gates estava no ensino médio, ele teve acesso a um dos primeiros computadores do mundo. Em 1968, havia cerca de 300 milhões de jovens em idade escolar no mundo. Cerca de 18 milhões estavam nos Estados Unidos. Cerca de 270 mil viviam no estado de Washington. Pouco mais de 100 mil viviam na área de Seattle. E apenas cerca de 300 frequentavam a Lakeside School, a escola de Bill Gates. A Lakeside foi uma das únicas escolas do mundo a ter um computador naquela época. Foi pura sorte. Bill Gates mesmo admite que se não fosse pela Lakeside, não haveria Microsoft. Agora, considere o outro lado da moeda, o risco. Na Lakeside, Gates tinha um amigo próximo chamado Kent Evans. Eles eram igualmente inteligentes, igualmente obcecados por computadores. Eles sonhavam em conquistar o mundo juntos. Mas Kent Evans morreu em um acidente de alpinismo antes de se formar no ensino médio. A mesma força, a mesma sorte de 1 em 1 milhão que deu a Bill Gates uma vantagem extraordinária se manifestou como risco de 1 em 1 milhão para Kent Evans, com um resultado trágico. Sorte e risco são reais, e eles são difíceis de medir. Quando olhamos para o sucesso de alguém, tendemos a superestimar a habilidade e subestimar a sorte. Quando olhamos para o fracasso de alguém, tendemos a superestimar os erros e subestimar o papel do risco. Isso não é para dizer que o esforço não importa. Claro que importa, mas reconhecer o papel da sorte e do risco nos dá humildade. Nos impede de nos tornarmos arrogantes quando temos sucesso e nos impede de cairmos em desespero quando falhamos. Nos torna mais gentis com os outros e conosco mesmos. A lição prática aqui é focar menos em indivíduos específicos e estudos de caso, como Warren Buffett, que é um exemplo extremo de sorte e habilidade, e focar mais em padrões amplos. Muitos bilionários podem ter assumido riscos que poderiam tê-los levado à falência. A linha entre corajoso e imprudente pode ser muito tênue e só visível em retrospectiva. Portanto, tenha cuidado com quem você admira e despreza. Eles podem ter sido apenas vítimas das extremidades da sorte e do risco. O que nos leva a um dos perigos comportamentais mais comuns no caminho da riqueza. O próximo grande capítulo na psicologia do dinheiro é sobre uma das armadilhas mais perigosas: a sensação de nunca ter o suficiente. A história de Rajat Gupta é um conto de advertência. Gupta cresceu na pobreza em Calcutá e se tornou o CEO da McKinsey, uma das empresas de consultoria mais prestigiadas do mundo. Em 2008, ele já era um multimilionário, com um patrimônio líquido estimado em 100 milhões de dólares. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar. Mas ele queria mais. Ele queria ser um bilionário. Essa ânsia por mais o levou a se envolver em um esquema de informações privilegiadas com um gestor de fundos de hedge. Ele foi pego,
Sua reputação foi destruída e ele foi condenado à prisão. Ele arriscou tudo o que ele tinha e precisava por algo que não tinha e não precisava. Essa é a lógica perigosa do nunca é suficiente. É o que Housel chama de as traves do gol que se movem. À medida que sua renda aumenta, suas expectativas e desejos aumentam junto. A alegria de uma nova conquista é rapidamente substituída pela ansiedade da próxima conquista. O problema é que a cerca de comparação social é uma batalha que nunca pode ser vencida. Sempre haverá alguém com mais. Se você se comparar com os outros, a linha de chegada estará sempre se movendo. A habilidade financeira mais difícil, mas uma das mais importantes, é fazer com que as traves do gol parem de se mover. É aprender a dizer, eu tenho o suficiente. Isso não significa que você não deva ter ambição. Significa que você precisa saber quando parar de correr riscos desnecessários. Significa entender que o apetite por mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, pode levá-lo a arriscar coisas que você não deveria, como a sua reputação, sua liberdade e sua família. Housel nos lembra algumas verdades simples. A coisa mais difícil é parar de correr. Quando você tem o suficiente, pare de arriscar o que você precisa pelo que você não precisa. A comparação social é o problema. O teto da comparação é tão alto que ninguém jamais o alcançará. A única maneira de vencer é recusar-se a jogar o jogo. O suficiente não é pouco. O suficiente significa que você tem suas necessidades atendidas e alguma margem de conforto. O resto é ego. Existem muitas coisas que não valem a pena arriscar, independentemente do ganho potencial. A sua reputação, sua independência e as pessoas que você ama são inestimáveis. Aprender a estar satisfeito com o que você tem, mesmo enquanto busca um futuro melhor, é um superpoder financeiro. É o que o protege da ganância que destruiu homens como Richard Fuscon e Rajat Gupta. E a melhor maneira de construir riqueza de forma sustentável não é através de grandes riscos, mas sim através de um processo mais ou menos mágico. Vamos falar agora sobre a força mais poderosa do universo financeiro. A mágica da composição surpreendente, Confounding Compounding. Einstein supostamente chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. A ideia é simples. Seus ganhos começam a gerar seus próprios ganhos. É um efeito bola de neve. Mas nossa mente linear tem muita dificuldade em entender o poder exponencial da composição. Housel usa a história de Warren Buffett para ilustrar isso perfeitamente. Buffett é amplamente considerado o maior investidor de todos os tempos. Seu patrimônio líquido é de dezenas de bilhões de dólares. Mas qual é o segredo dele? Muitos pensam que é sua habilidade única de escolher ações. E ele é, sem dúvida, um investidor brilhante. Mas se o verdadeiro segredo é o tempo. Warren Buffett começou a investir seriamente aos 10 anos de idade. Hoje, ele tem mais de 90 anos. Ele está investindo há mais de 80 anos. Considere isto. Dos mais de 84 bilhões de dólares de seu patrimônio líquido, 81 bilhões foram acumulados depois de seu 65º aniversário. Se Buffett tivesse começado a investir aos 30 anos e se aposentado aos 60, com os mesmos retornos espetaculares, ninguém teria ouvido falar dele. Seu patrimônio líquido seria de cerca de 11 bilhões de dólares, não 84 bilhões. Uma fortuna, sim, mas 99,9% menor do que sua fortuna real. Sua habilidade é investir, mas seu segredo é o tempo. A lição aqui não é que precisamos ter os mesmos retornos que o Warren Buffett, é que o poder da composição não depende de retornos extraordinários. Depende de retornos muito bons, mantidos por um período de tempo ininterrupto e o mais longo possível. A composição não é intuitiva. Ela parece lenta no início. Os ganhos são quase imperceptíveis. É como plantar um carvalho. Por anos, parece que nada está acontecendo. Mas décadas depois, você tem uma árvore maciça. A maior parte do crescimento acontece no final. Isso nos leva a uma distinção crucial. O próximo capítulo de Housel faz uma distinção vital: ficar rico versus manter-se rico. Essas são duas habilidades completamente diferentes.
Ficar rico muitas vezes requer assumir riscos, requer otimismo, requer sair da sua zona de conforto e apostar em algo. Manter-se rico, por outro lado, requer o oposto. Requer humildade, requer paranoia, requer o medo de que tudo que você ganhou possa ser perdido tão rapidamente quanto foi ganhado. O mundo está cheio de histórias de pessoas que ficaram ricas, mas poucas são sobre pessoas que se mantiveram ricas. Atletas, celebridades, ganhadores da loteria, muitos acabam falidos. Por quê? Porque a mentalidade para se manter rico é a de sobrevivência. Housel nos lembra que 100% dos planos de investimento não valem nada se eles não te mantiverem no jogo. A composição só funciona se você der a ela anos para crescer. E você não pode fazer isso se for aniquilado por uma crise ou se for forçado a vender seus ativos no pior momento possível. A mentalidade de sobrevivência significa algumas coisas. Seja financeiramente inquebrável. A capacidade de sobreviver a uma queda do mercado, a uma perda de emprego ou a uma emergência médica sem ter que vender seus investimentos é o que permitirá à composição fazer sua mágica. Isso significa ter uma reserva de emergência e evitar dívidas de alto risco. Planeje para que o seu plano não saia como planejado. O futuro é imprevisível. A história está cheia de eventos que ninguém previu. Um bom plano não assume que o futuro será igual ao passado. Ele deixa espaço para o erro. Ele tem uma margem de segurança. Seja otimista a longo prazo, mas paranoico a curto prazo. Acredite que o mundo tende a melhorar ao longo do tempo, mas saiba que o caminho para o futuro estará cheio de obstáculos, crises e surpresas desagradáveis. Esteja preparado para sobreviver a elas. A história de dois investidores, Jesse Livermore e Abraham Germansky, ilustram isso tragicamente. Ambos fizeram fortunas especulando no mercado de ações no início do século XX. Eles eram gênios em ficar ricos, mas ambos assumiram riscos enormes, usando alavancagem extrema. Quando o mercado se voltou contra eles, eles perderam tudo. Ambos acabaram tirando a própria vida. Eles eram mestres em ficar ricos, mas não entendiam a arte de se manter ricos. A lição aqui é clara. A sobrevivência é a sua prioridade número 1. Não se preocupe em obter os maiores retornos. Preocupe-se em obter retornos decentes que você possa manter por um longo tempo. O próximo conceito, caudas, você ganha, tails you win, reforça a ideia de que a maioria dos resultados vem de uma minoria de eventos. Pense no mundo da arte. Milhões de artistas pintam ao longo da história, mas um punhado de gênios como Da Vinci ou Picasso representa a maior parte do valor total do mercado. Pense em capital de risco. Uma empresa de capital de risco investe em dezenas de startups. A maioria delas irá à falência. Algumas terão um desempenho mediano, mas uma ou duas podem se tornar o próximo Google ou Facebook. E essas poucas vitórias de cauda longa pagam por todas as perdas e geram todo o retorno do fundo. Isso é o poder dos eventos de cauda. Um pequeno número de eventos tem um impacto desproporcional. Isso também é verdade para os investimentos e para a vida. Warren Buffett afirmou que ele fez cerca de 400 a 500 investimentos em sua vida, mas a maior parte dos seus ganhos veio de apenas cerca de 10 deles. O que isso significa para nós, investidores comuns? Significa que está tudo bem em estar errado na maioria das vezes. Você pode escolher várias ações que não dão em nada, mas se você escolher algumas poucas que se saem extraordinariamente bem e as mantiver, o resultado geral pode ser fantástico. Significa que a diversificação é importante. Como não sabemos quais serão os grandes vencedores, possuir uma ampla cesta de ativos, como um fundo de índice, nos dá a melhor chance de capturar os retornos dos eventos de cauda. E, mais sutilmente, significa que as coisas que parecem pequenas e insignificantes, com o tempo, podem ter um impacto enorme. Sua taxa de poupança mensal, por exemplo. Um único mês de economia não parece fazer muita diferença, mas 40 anos de economia consistente, isso é um evento de cauda em sua própria vida, impulsionado pela composição.
Quando entendemos o poder das caudas, percebemos que não precisamos acertar sempre. Precisamos apenas sobreviver tempo suficiente para que as poucas coisas que dão certo compensem todas as que dão errado. Isso tira uma enorme pressão de nossos ombros. Não precisamos ser gênios, precisamos ser consistentes e pacientes. E o que estamos buscando com toda essa paciência? O que o dinheiro realmente nos compra? A resposta de Housel é clara e profunda. A maior recompensa que o dinheiro pode oferecer é a liberdade. A capacidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que você quiser. Isso é impagável, é o maior dividendo que o dinheiro paga. Angus Campbell, um psicólogo da Universidade de Michigan, pesquisou os fatores que contribuem para a felicidade. Ele descobriu que a variável mais poderosa não era o nível de renda, a geografia ou a educação, era o controle sobre a própria vida. Ter um forte senso de controle sobre a própria vida é um indicador mais confiável de sentimentos positivos do que qualquer uma das condições objetivas da vida que consideramos importantes. Mais do que seu salário, mais do que o tamanho da sua casa, mais do que o prestígio do seu trabalho. O controle sobre o seu tempo é a chave. Quando você não tem controle sobre o seu tempo, é forçado a aceitar qualquer emprego, a trabalhar com qualquer chefe, a seguir qualquer cronograma. O dinheiro, em sua melhor forma, lhe dá controle. Ele permite que você espere por uma boa oportunidade de emprego, em vez de aceitar a primeira que aparece por desespero. Ele permite que você lide com uma emergência médica sem o estresse adicional de uma crise financeira. Ele lhe dá a opção de tirar um tempo para ficar com um filho doente. Ele lhe dá a opção de se aposentar mais cedo ou de mudar de carreira para algo que você ame, mesmo que pague menos. Esse controle sobre o tempo é muitas vezes ignorado. Nós nos concentramos em usar o dinheiro para comprar coisas maiores e melhores. E até certo ponto isso pode trazer felicidade. Mas o prazer das coisas tende a desaparecer. A liberdade, no entanto, é um benefício duradouro. A lição aqui é priorizar a construção de uma reserva financeira que lhe dê flexibilidade. Antes de pensar no carro de luxo ou na casa maior, pense em construir o que Housel chama de riqueza de foda-se. A quantia de dinheiro que lhe permite viver sua vida em seus próprios termos. Essa é a meta real. Não os símbolos de status, mas a soberania sobre o seu tempo. O que nos leva a um paradoxo interessante sobre como esses símbolos funcionam no mundo real. Este é o paradoxo do homem no carro. É uma observação simples, mas profunda. Quando você vê alguém dirigindo uma Ferrari, você não pensa, "Uau, o cara que está dirigindo aquele carro é legal." Em vez disso, você pensa, "Uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas pensariam que eu sou legal." Esta é a natureza paradoxal de usar a riqueza como um sinal de status. Nós compramos coisas caras para sinalizar aos outros que somos dignos de admiração e respeito. Mas as outras pessoas muitas vezes não percebem o sinal da maneira que esperamos. Elas o usam como um ponto de referência para o seu próprio desejo de serem admiradas. Housel argumenta que as pessoas admiram a riqueza, mas o que elas realmente querem é respeito. E, ironicamente, comprar bens de luxo é uma das maneiras menos eficazes de ganhar o respeito dos outros. Pense nas pessoas que você mais admira em sua vida. É provável que você as admire não por suas posses, mas por sua gentileza, sua humildade, sua sabedoria, sua generosidade. O respeito e a admiração são raramente conquistados com o que você compra. Isso nos leva a uma das definições mais importantes do livro: a diferença entre ser rico e se sentir rico. Ser rico é ter uma renda alta. Você vê um médico que ganha $500 mil por ano e dirige um Porsche. Ele é rico, mas ele pode estar gastando cada centavo que ganha. A riqueza é diferente. A riqueza é o que você não vê. A riqueza é a renda que não foi gasta.
A riqueza são as ações no portfólio. É a casa que foi paga. É o dinheiro no banco que lhe dá opções, flexibilidade e liberdade. A riqueza é o que está escondido. Nós só vemos o que as pessoas escolhem gastar. O carro, a casa, as roupas. Mas essa é a ponta do iceberg. A verdadeira riqueza é a parte submersa, invisível. O problema é que o mundo nos ensina a julgar o sucesso financeiro das pessoas pelo que vemos. E isso cria uma pressão para manter as aparências, para gastar dinheiro em símbolos de status. Mas cada dólar gasto em um carro ou relógio é um dólar que não está se compondo silenciosamente, construindo a verdadeira riqueza, a liberdade. A lição é radical na sua simplicidade. A maneira de construir riqueza não é aumentar sua renda, é aumentar a sua humildade. É se preocupar menos com o que os outros pensam e mais com o que o dinheiro pode fazer por você. Dar-lhe controle sobre o seu tempo. A riqueza é criada quando você gasta menos do que ganha. E a maior alavanca para isso é a sua taxa de poupança. Isso nos leva a um dos capítulos mais práticos. Poupe dinheiro. Pode parecer óbvio, mas Housel aborda a poupança de uma perspectiva psicológica única. A sabedoria convencional diz que você deve poupar para um objetivo específico. A entrada de uma casa, um carro novo. Isso é bom, mas Housel argumenta que você não precisa de um motivo específico para poupar. Você pode poupar apenas por poupar. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde a surpresa é a norma. A história econômica e financeira é uma longa cadeia de eventos inesperados. Guerras, pandemias, crises, recessões, inovações tecnológicas. Ninguém os prevê com precisão. Poupar sem um objetivo específico de gasto é construir uma defesa contra a incerteza inevitável da vida. É criar uma margem de segurança. É dar a si mesmo opções. Housel argumenta que a sua taxa de poupança é a variável mais importante e mais controlável em sua vida financeira. Pense nisso. Você não pode controlar os retornos do mercado de ações. Você não pode controlar as taxas de juros. Você tem um controle limitado sobre sua renda, mas você tem controle quase total sobre a sua taxa de poupança. Construir riqueza tem pouco a ver com a sua renda ou seus retornos de investimento e tudo a ver com a sua taxa de poupança. Uma alta taxa de poupança permite que você sobreviva a eventos inesperados. Ela o torna financeiramente inquebrável e permite que você aproveite o poder da composição por um longo tempo. O valor da riqueza é relativo ao que você precisa. Se você aprender a necessitar de menos, a lacuna entre o que você tem e o que você quer se fecha e você se torna mais rico, independente da sua renda. A frugalidade e a simplicidade voluntária são superpoderes financeiros. Cada dólar que você não gasta é um dólar que pode trabalhar para você, comprando sua liberdade futura. Então, como aumentar a sua taxa de poupança? Housel sugere focar menos nos pequenos detalhes, como cortar o cafezinho, e mais nas grandes vitórias: moradia, transporte e alimentação. Pequenas economias nessas 3 áreas têm um impacto muito maior do que cortar dezenas de pequenos prazeres. E o mais importante, automatize. Configure transferências automáticas para sua conta de poupança e investimento no dia do pagamento. Pague a si mesmo primeiro. Isso remove a tentação e a necessidade de força de vontade. Sua taxa de poupança é mais importante do que qualquer dica de investimento que você possa receber. É a base sobre a qual toda riqueza duradoura é construída. Agora, uma das ideias mais libertadoras do livro: a diferença entre ser razoável e racional. Em finanças, a racionalidade é frequentemente exaltada. Ser racional significa tomar decisões com base em fatos e números, sem emoção. Um economista criaria um plano de investimento perfeitamente otimizado para os maiores retornos possíveis. O problema, diz Housel, é que nós não somos criaturas racionais. Somos criaturas emocionais. E um plano que é racional no papel pode ser psicologicamente insustentável na vida real. É muito melhor ser razoável do que puramente racional. O que isso significa? Significa escolher uma estratégia financeira que seja boa o suficiente e com a qual você possa se comprometer a longo prazo, em vez de uma estratégia perfeita, que você provavelmente abandonará no primeiro sinal de turbulência. Por exemplo,
Racionalmente, a melhor estratégia de investimento pode ser colocar 100% do seu dinheiro em ações, pois, historicamente, elas oferecem os maiores retornos a longo prazo. Mas esta estratégia também vem com uma volatilidade brutal. Você estaria preparado para ver seu patrimônio cair 40% em poucos meses, sem entrar em pânico e vender tudo no fundo do poço? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Uma abordagem razoável seria ter uma mistura de ações e títulos. Os retornos podem ser um pouco menores, mas a jornada será muito mais suave. É uma estratégia com a qual você pode dormir à noite. É uma estratégia que o manterá no jogo. E, como vimos, manter-se no jogo é o que mais importa. Não se sinta mal por não estar otimizando cada centavo. Não se sinta culpado por gostar de ter um pouco de dinheiro em uma conta poupança de baixo rendimento, apenas pela paz de espírito que isso lhe traz. O objetivo de investir não é minimizar o tédio, é maximizar os retornos a longo prazo. E a chave para isso é a consistência. Escolha uma estratégia que se adapte à sua personalidade e à sua tolerância ao risco. Uma estratégia que você possa manter, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Uma estratégia que seja razoável, não necessariamente racional. Isso nos leva ao capítulo final e talvez o mais importante de todos. A última e mais crucial peça do quebra-cabeça da psicologia financeira é a realidade da surpresa. Housel nos lembra que a história não é um guia profético para o futuro, é um guia para a surpresa. Quando olhamos para o passado, os eventos parecem ordenados e previsíveis, mas isso é a narrativa do historiador. No momento em que estavam acontecendo, eram confusos, chocantes e sem precedentes. A lição mais importante da história é que o mundo é surpreendente. As coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Pense nos últimos 100 anos. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a ascensão de Hitler, o ataque a Pearl Harbor, a crise do petróleo, a queda da União Soviética, os ataques de 11 de setembro, a crise financeira de 2008, a pandemia de Covid-19. Todos esses eventos tiveram um impacto massivo na economia e nos mercados, e praticamente ninguém os previu. O que isso significa para o nosso planejamento financeiro? Significa que a coisa mais importante que você pode ter é uma margem de segurança. Uma margem de segurança é uma lacuna entre o que você acha que vai acontecer e o que você precisa que aconteça para que as coisas deem certo. É o colchão que o protege do inesperado. Uma margem de segurança pode ser uma alta taxa de poupança, um portfólio diversificado, um prazo flexível para os seus objetivos. É o reconhecimento humilde de que o futuro é incerto e que precisamos de espaço para errar. Planeje para que o seu plano não saia como planejado. Não se estique demais financeiramente. Não dependa de um único cenário otimista para que as suas finanças funcionem. Assuma que os retornos futuros serão menores do que o do passado. Assuma que você terá despesas inesperadas. A beleza de uma margem de segurança é que ela o torna resiliente. Ela o mantém no jogo quando a surpresa inevitável acontecer. E isso nos leva à confissão final de Housel, onde ele compartilha sua própria abordagem financeira, que é surpreendentemente simples e se baseia em todas as lições que exploramos. Ele e a sua esposa mantêm uma alta reserva de caixa, muito além do que qualquer planejador financeiro recomendaria. Por quê? Porque lhes dá paz de espírito e flexibilidade. Eles não investem em ações individuais. Eles compram e mantêm fundos de índice de baixo custo. Eles pagaram sua casa eliminando o risco de uma hipoteca. E eles poupam uma alta porcentagem da sua renda. Não é uma estratégia complexa ou otimizada. É uma estratégia razoável, desenhada para a sobrevivência e a paz de espírito. Ao final, a psicologia financeira não nos dá um mapa, mas uma bússola. A bússola aponta para a humildade, a paciência, a disciplina e a definição de suficiente. Gerenciar dinheiro não é sobre o que você sabe, é sobre como você se comporta. E comportamento é difícil de ensinar para mesmo pessoas realmente inteligentes. Mas ao entender as falhas e os preconceitos da nossa própria mente, podemos começar a construir uma relação mais saudável e mais eficaz com o dinheiro. Uma que nos leve não apenas à riqueza, mas à verdadeira liberdade. Se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com essa ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora. Seu desafio para esta semana é focar na única variável financeira que você controla completamente:
a sua taxa de poupança. Esqueça o mercado de ações, as taxas de interesse ou a nova grande inovação tecnológica. Apenas olhe para suas próprias finanças e encontre uma pequena melhoria que você possa fazer em sua capacidade de poupar. Talvez seja cancelar uma assinatura que você não usa. Talvez seja automatizar uma transferência de 1% a mais do seu salário para a poupança. O objetivo é pequeno, mas profundo. Sentir o poder de controlar o que pode ser controlado. E quando o fizer, compartilhe este resumo com alguém que precisa ouvir que o segredo do dinheiro não está em planilhas complexas, mas em hábitos simples e poderosos.